A manchete na BBC era irresistível. Psilocibina mostra promessa em depressão resistente. Wall Street Journal, algo parecido. Dezenas de podcasts repercutiram ao redor do mundo. Eu li o estudo. E o que eu vou te contar agora não bate com nenhuma dessas manchetes. Mas vamos lá. O ensaio Episode, de Dave Eritzohl e colegas do Imperial College of London, em parceria com grupos alemães, publicado em fevereiro de 2026 no JAMA Psychiatry, é o primeiro ensaio clínico triplo cego, fase 2B, comparando psilocibina contra um placebo ativo de verdade. Não placebo de farinha, nicotinamida, que é vitamina B3. 144 adultos com depressão resistente foram alocados em 4 braços, 2 doses, 6 semanas de intervalo, dentro de um setting que incluía psicoterapia estruturada. O desfecho primário foi negativo. Não é detalhe de rodapé, é o ponto. O desfecho primário foi negativo. E aí cabe uma inovação metodológica. Para entrar no estudo, o paciente precisava ter falhado em pelo menos 2 antidepressivos em dose adequada e por tempo adequado. Isso é o que chamamos de depressão resistente ao tratamento. Não a depressão que o paciente abandonou na primeira semana porque enjoou. A depressão em que tentou, ficou o tempo necessário e mesmo assim não respondeu. A grande inovação desse estudo foi o cegamento. Quase todos os ensaios clínicos anteriores com psicodélicos sofriam do mesmo problema. O paciente sabia se tinha tomado a droga porque tinha a chamada viagem. Aí o efeito placebo passa a operar com força total. Ele responde porque sabe que tomou a coisa que está sendo testada. A nicotinamida resolve isso à moda antiga. Provoca um rubor cutâneo, calorão nas faces, formigamento, parecido o suficiente com os efeitos somáticos da psilocibina para confundir e cegar melhor o estudo. Quem já tomou niacina em jejum sabe do que eu estou falando. Vamos aos números. Após 6 semanas, no desfecho primário pré-especificado, que era a redução na escala de Hamilton para depressão, a psilocibina de 25 miligramas não foi superior à nicotinamida. Ponto. Não foi superior após o tempo que os autores determinaram como o alvo terapêutico. A taxa de resposta foi 17% com 25 miligramas, 12,5% com 5 miligramas e 10,5% com nicotinamida. Perdão, 10,6% com nicotinamida. A diferença numérica existe, mas não atingiu significância estatística para o desfecho primário. Vários desfechos secundários favorecem a dose alta, ou seja, os 25 miligramas. Sintomas medidos pelo próprio paciente, avaliações em outras janelas, isso mostrou diferença. Dependendo de qual ponto você olha, a psilocibina parece estar fazendo alguma coisa, especialmente na dose de 25 miligramas. Mas a regra estatística é clara: quando o desfecho primário é negativo e os secundários positivos, o estudo é considerado negativo. Os secundários geram uma hipótese a ser testada num outro momento, não geram conclusão. Vamos então ao que a imprensa não leu, porque não quis ou porque não soube ler. Os números têm um lado que praticamente ninguém está reportando: a ideação suicida no dia da dose. 4% dos pacientes na dose de 25 miligramas contra 1 a 2% nos outros braços, ou seja, um aumento praticamente dobrou a ideação suicida no braço que recebeu a dose de 25 miligramas. E isso é algo para se ficar muito atento. Multiplicar por 2, por 3 a ideação suicida no próprio dia da intervenção em pacientes graves é um dado clínico, não é uma estatística meramente decorativa. 2 reações sérias após a dose alta. Uma delas, e essa é a pérola amarga, um caso de HPPD. HPPD significa Hallucinogen Persisting Perception Disorder, ou seja, um distúrbio em que as
alterações perceptivas da viagem psicodélica não se desfazem quando a droga sai do organismo. A pessoa fica vendo rastros, halos, distorções no campo visual, às vezes por meses, às vezes até por anos. Não tem um tratamento médico bem estabelecido para essa condição. Um estudo negativo virou uma manchete positiva. 3 razões em ordem de honestidade decrescente. A primeira é técnica. Os autores apresentaram os resultados secundários positivos com destaque no abstract. É legítimo, mas obriga o leitor cuidadoso a separar o que estava pré-especificado do que veio depois. A segunda é financeira. Existe uma indústria inteira de startups, fundos de venture capital, consultórios apostando em psicodélicos. Ações sobem com manchete positiva, caem com manchete negativa. O comunicado de imprensa é parte do produto. A terceira é a mais delicada. O público quer que funcione. A depressão resistente é uma condição cruel, anos vivendo metade da própria vida, tentando 2, 3, 4 moléculas, sem resposta plena, com efeitos colaterais. Se houvesse uma droga nova com efeito real, seria um avanço civilizacional. A vontade coletiva de que algo dê certo distorce a leitura do dado. É assim que vieses bem intencionados produzem ciência de má qualidade. Então, o que fazer com esses achados? Quando uma pessoa da sua família, ou um paciente, ou um amigo falar dessa manchete, e isso pode acontecer, a tarefa não é desencantar essa pessoa, é ler o estudo com a pessoa, mostrar a tabela de eventos adversos, explicar a diferença entre primário e secundário, devolver o lugar do dado dentro da consulta. É um pouco menos romântico do que gostaríamos que fosse, mas é o que separa medicina de fé. A psilocibina pode acabar tendo um nicho terapêutico. Os ensaios fase 3 com amostras maiores e ainda mais rigor é que vão definir, é o que vão sacramentar o assunto. Mas a leitura mais honesta do episódio, que é o maior ensaio até o momento, é justamente essa. O ensaio mais bem desenhado até hoje não confirmou o efeito que a literatura anterior sugeria e mostrou riscos que a euforia da imprensa está deixando de fora da discussão. Esperança não é variável independente, é variável de desfecho. E desfecho a gente mede depois, não antes.